When I come to the river at the ending of day, when the last winds of sorrow have blown, there'll be somebody waiting. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, quero cumprimentá-los todos nesse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais um bloco de estudos que falam agora sobre os dons. Na verdade, o tema da lição são os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E dá sequência numa série de lições por ocasião dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil, que a CPAD faz sobre o pentecostalismo. Iniciamos o ano estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? E agora a parte dos dons estamos estudando. Como sempre nós fazemos, nós gostaríamos de lembrar os irmãos que esta é uma reedição, uma reimpressão, na verdade. Esta lição nós estudamos ela no segundo trimestre de 2014. Por ocasião, nós tivemos um vasto estudo sobre isso e agora foi reimpresso esse material pela campanha que a CPAD promove na busca da promessa do Espírito Santo. Eu gosto de começar a lição estudando pela gravura da capa da revista, né? Na edição passada, eu estou aqui com um livro de apoio, a revista não está aqui comigo agora, mas o livro de apoio era esse daqui, ó. A gravura era a mesma da revista. Na impressão passada de 2014, então a gravura eram duas mãos estendidas aos céus, né? E aí uma luz iluminando essas mãos. Significa o quê? Que os dons, eles vêm da parte de Deus. Os dons são concedidos por Deus através de uma iluminação especial. Nesta edição, além das mãos estendidas aos céus, nós temos mais duas figuras aí na imagem. Uma é uma cruz, que está aqui, mais ou menos, não sei se os irmãos conseguem ver. E aqui as mãos estão repousadas sobre uma Bíblia, ou várias Bíblias, simbolizando a Escritura, a Palavra de Deus. Significa o quê? Que os dons são o poder de Deus extraordinários para o serviço. Porém, estes dons devem estar sustentados na doutrina da salvação e também na exposição da palavra e na doutrina das doutrinas da palavra de Deus. Os dons não podem contrapor-se às doutrinas da palavra de Deus. Bem, iniciando aqui o nosso estudo, lógico que essa é uma aula preliminar, a lição de número 1 nos traz como título E deu dons aos homens. Né? É uma parte de Efésios 4:8 que diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática da lição, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Nós inicialmente sabemos que os dons são, na verdade, o fruto de uma, digamos assim, de uma transação. Nós chamaríamos em direito de negócio jurídico, mas como nós estamos falando das coisas celestiais, é uma transação espiritual, né? Em que existe o doador, e o doador, na doação que estamos falando aqui, é o próprio Deus. Então Deus, ele tem um papel de doador. O dom é a própria coisa doada, aquilo que está se doando é o dom. E nós temos também a figura do donatário, que é aquele que recebe o dom. Então tem o doador, o dom e o donatário. O dom, então, é o produto desta doação.
Nós, de cara, nós sabemos que existem dons que Deus deu aos homens, que são chamados dons da graça comum, né? A vida é um dom de Deus. O ar que respiramos, o fôlego de vida, muito mais este ano, que estamos vivendo uma crise sanitária e ataca, se sabe, basicamente na área respiratória. A respiração é um dom de Deus, não basta só ter oxigênio no ar. É importante que aquela pessoa consiga respirar. Então a respiração é um dom de Deus. Tudo isso faz parte da graça comum do homem, né, que Deus deu ao homem. Na Bíblia, quando nós falamos dos dons, nós podemos começar pelo Antigo Testamento. E desde o Antigo Testamento, haviam pessoas com capacidades especiais para desenvolver algumas tarefas que o Senhor lhe tinha conferido. Nós vemos que o próprio Adão, quando o Senhor Deus o formou, lá em Gênesis, ele colocou nome em todos os animais. Tinha a capacidade de lavrar a terra, de cuidar de todas as espécies. Veja o conhecimento de botânica, veja o conhecimento da parte biológica, né, para identificar estas peculiaridades de cada espécie. Nós vemos também na Bíblia que existiram homens entre os patriarcas, né, isso não foi uma característica só de Adão. Existiram homens entre os patriarcas que tiveram funções especialíssimas, né? Homens que tinham, por exemplo, o domínio sobre a metalurgia, outros que tinham o domínio sobre as artes musicais, né? Nós temos uma vasta lista a partir do capítulo 5 de Gênesis. Os irmãos vão vendo que cada um desses homens que aí iam nascendo, em alguns deles tinham características especiais. Ainda no capítulo 4, nós vemos aqui, capítulo 4, versículo 20, diz aqui que Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então aqui alguém que tinha domínio sobre a agricultura, né? Nós vamos ver aqui também, e o nome do seu irmão Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Veja, irmãos, se eu não estou enganado, é luthier, que se chama quem faz instrumentos, né? Um músico, um musicista que construía instrumentos e os tocava. Veja que capacidade especial. Também existiu o Tubal-Caim, que era mestre em toda a obra de cobre e de ferro, não é? Isso significa um homem que tinha a destreza em toda a metalurgia, era um ourives, era alguém, na verdade, que produzia joias, não é? E outros artefatos de cobre e de metal. Então, antes ainda da lei, antes ainda do povo de Israel nascer, na época dos patriarcas já existiam algumas pessoas que tinham capacidades especiais. Só que na época que eles tinham estas capacidades especiais, a igreja não estava presente na terra. Então essas capacidades eram designadas para realizar a vontade de Deus da época, que era povoar a terra, que a terra fosse povoada. No Antigo Testamento ainda, nós vemos várias vezes, aqui o autor até traz na lição, a palavra Natã, né? Esta palavra que dá a entender um presente, uma dádiva, né? Um donativo, né? Também pode-se atribuir a palavra dom, de pessoas que tiveram esses vislumbres da graça de Deus. Os irmãos sabem que existiam pessoas, por exemplo, Sansão, com aquela força extraordinária, né? Um guerreiro, que Deus o capacitara, o Espírito do Senhor se apoderava dele de forma gloriosa, né? Natã foi um exemplo de alguém que recebeu da parte de Deus, ou melhor, Sansão foi alguém que recebeu da parte de Deus dons. Também Salomão, com a sabedoria que ele possuía, e esta sabedoria
ela sobrepujou a todos os homens da terra, né? São homens que gozavam da parte de Deus uma predisposição, uma capacidade especial já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós sabemos, né, e fica mais fácil, o verbo grego, ele, lógico que a pronúncia dele é diferente, didome, ela traz uma outra conotação, não é? Mas no Novo Testamento, já com a presença do Senhor Jesus na terra, e é bom lembrar que, para fins de estudo, o Novo Testamento inicia-se com a morte de Jesus. Nós estamos aqui em plena Páscoa, né? Um momento para nós lembrarmos também da morte de Jesus. O Novo Testamento, ele inicia-se com a morte de Jesus. Então Jesus, ele viveu no Antigo Testamento. Algumas pessoas, eu ainda conversava esta noite com alguém acerca disso, e algumas pessoas, eles até se tornam quase antissemitas quando falam dos judeus. Nós temos uma certa aversão dos judeus, mas nós não podemos fazer isso, né? Jesus era judeu e ele viveu como judeu aqui na terra. Ele cumpriu a lei quando estava aqui. Jesus ensinava na sinagoga, ensinava no templo. O Senhor Jesus, inclusive, ele purificou o templo uma vez, dos vendilhões do templo, não é? Então, nós não podemos descaracterizar essa parte. Mas no Novo Testamento, então, contando-se da época da morte de Jesus e que os discípulos estavam aqui, mais especificamente depois do dia de Pentecostes, nós temos a igreja primitiva, né? Nós temos a efusão do Espírito Santo nos discípulos e os milagres que se seguiam, né? E aí nós temos em todo o Atos dos Apóstolos, mas principalmente na primeira parte, uma característica fundamental da igreja era uma igreja que cultivava os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Tanto os apóstolos, como também os irmãos da igreja, todos eles imbuídos em buscar esses dons. Em terceiro lugar, o terceiro ponto do tópico 1 aqui, é uma dádiva, são dons que são dados à igreja também. Existe uma linha doutrinária que ela exclui o dom de Deus da igreja. Então, ele considera que o dom de Deus serviu apenas para os irmãos do Novo Testamento, especialmente da igreja primitiva e dos apóstolos, e exclui da igreja estes dons. Nós sabemos que os dons, eles são dados a todo o povo de Deus, e a igreja está incluída neste amplo repertório que o Senhor Jesus quer dar os dons. Tanto é que nós vemos em Atos dos Apóstolos que os dons foram dados primeiro em Jerusalém, depois foram batizados com o Espírito Santo pessoas que eram prosélitos, que eram judeus mais convertidos, depois homens tementes a Deus, e depois nós chegamos na epístola de Paulo aos Coríntios, que na verdade é uma base grande para essa nossa aula aqui, essa primeira aula, que nós vemos que a igreja de Corinto ela era uma igreja de gentios, não era uma igreja de judeus. E a Bíblia fala que lá em Coríntios todos tinham dons, ou melhor, se cultivavam todos os dons, né? Então mostra que os dons não estavam restritos aos judeus, ou à igreja de Jerusalém, ou aos apóstolos, como alguns dizem que cessaram as manifestações dos dons com os apóstolos, mas aqui em Coríntios e na igreja de Corinto, os dons estavam em pleno funcionamento, e o Senhor continuava operando através dos seus dons, graças a Deus. Nós temos em segundo tópico aqui, nós vamos ver algumas divisões dos dons, né? Algumas divisões dos dons. Mas inicialmente, nós sabemos que no próprio Epístola de Coríntios, no capítulo 12, nós temos aqui pelo menos 3 listas de dons. 1 Coríntios capítulo 12, nós temos
do capítulo 12, versículo 8 ao 10, é uma lista, né? Do 8 ao 10. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Isso é o 9. O 8 diz, porque a cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Agora sim, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Nós vemos que destes dons, desta lista dos 9 dons que nós chamamos, o apóstolo Paulo só não fica evidente que o apóstolo Paulo tinha o de interpretação de línguas. Os outros todos nós vemos na Bíblia o apóstolo Paulo manifestando estes outros dons. Também nós vemos uma segunda lista no versículo 28, 12 e 28, quando ele diz, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Uma outra listagem. Em terceiro lugar, do 29 ao 30, ele também fala um total de 7 dons, mais ou menos nesta mesma linha. Ele fala, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores ou mestres, que é a palavra mais correta aqui. São todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, né? E aqui no final, ele traz aqui um ensinamento precioso. Ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Duas coisas aqui. Primeiro, se manda procurar o dom, é porque o dom deve ser buscado. Ainda está na época de buscar os dons. Esta é a primeira exortação que também está no capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, nós vamos ver na aula que vem o propósito dos dons, mas aqui diz, procurai os dons, buscai os dons, abundeis nos dons. Não é? Segundo, os melhores dons. Ele manda procurar os melhores dons. E aqui traz um dado. Nós podemos até buscar os dons de acordo com o que nós pensamos ser o mais útil, o apropriado, o que mais nós gostamos, identificamos. Mas quem decide qual é o dom que Deus vai usar é Deus. O donatário que recebe a doação, ele não tem como escolher qual é o dom, o que ele quer ganhar. Ele só escolhe se ele quer ou não. Quem decide o produto da doação é o doador, né? Quem decide a coisa doada é o doador. Então, Deus, ele a cada um reparte, diz a Bíblia, como quer, segundo o que for útil para a obra de Deus. Aqui, então, nós temos uma divisão muito clara entre os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviços ou dons assistenciais, ou ainda dons de ordem prática. São 3 nomenclaturas desses 3 grupos, né? Nós vamos estudar os dons espirituais e os ministeriais nesse trimestre, podendo fazer algum apêndice aí dos dons assistenciais. Mas, importante dizer, o que não é dom, antes da gente estudar os dons ministeriais e espirituais, o que não é dom? Existem operações de Deus na vida do ser humano que não são dons. Propriamente dito, dons catalogados, né? E são muito parecidos com os dons. Por exemplo, alguém pode, mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo, mesmo sem ser selado com a promessa, e digo mais, mesmo às vezes tendo uma fé falsa, alguém pode orar por uma pessoa e esta pessoa ser curada. O que é isso, irmão? Pode. Nós vemos na Bíblia que quando Jesus ele enviou aqueles 70 que foram enviados de 2 em 2,
Judas Iscariotes estava no meio daqueles. Judas era um dos 12, inclusive. E Jesus disse: vocês vão, e em meu nome vocês expulsam os demônios, em meu nome os enfermos são curados, etc. e tal. Quando eles voltaram alegres: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. E Jesus disse: não vos alegreis com isto. Antes vos alegrais em ter o seu nome escrito no livro da vida. Veja, olha que interessante. No caso da pregação do Evangelho, Jesus é muito claro quando diz lá em Marcos, no capítulo 16, texto conhecidíssimo, capítulo 16, no versículo 17, ele diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui não tem nada a ver com dom. Aqui é um sinal da parte de Deus. Sinal para quem? Para os que creem. Então alguém que está anunciando pode anunciar até com uma fé falsa. Se aquele que ouviu creu em Jesus, ele creu e foi salvo, estes sinais acompanharão os que creem. É por isso que aí a resposta de algumas pessoas falam: mas como? Como, pastor? Se aquele homem que está, de repente, num canal de televisão ou no ambiente da internet, se aquele homem não fosse homem de Deus, como que os milagres aconteceriam? Como que haveria as operações milagrosas, os sinais? Porque os sinais são dados para os que creem, que recebem. Nada tem a ver com alguém transformado e que é cheio do Espírito Santo. Os dons, por sua vez, são concedidos à igreja àqueles que são batizados com o Espírito Santo. Não existe uma forma de alguém manifestar os dons de Deus se não for batizado com o Espírito Santo. Isso é uma doutrina central pentecostal. Então, alguém que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode ser usado por Deus para pregar o Evangelho? Pode. Ele pode ser usado por Deus para evangelizar? Pode. Ele pode até orar e os sinais acontecerem? Pode. Mas o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profetizar e os dons ministeriais, daí o porquê que nós da Igreja Pentecostal não consagramos, não ordenamos ministros que não sejam batizados com o Espírito Santo. Como é que nós vamos ter um ministro que não é batizado com o Espírito Santo? Ele não tem o dom da palavra, o dom de apacentar, o dom ministerial não foi derramado ainda sobre ele. Como ele vai ser ministro? Não é possível isso. Nós respeitamos as orientações diversas, mas nós, pentecostais e da Assembleia de Deus, cremos que os dons são concedidos à igreja para os batizados com Espírito Santo. Começando aqui com os dons relacionados ao cristão, nós vemos aqui, primeiramente, um apanhado que o autor ele usa o texto de Romanos capítulo 12 para fazer uma observação acerca de como deve proceder aquele que possui os dons, como é que ele deve usar estes dons em relação à igreja. Está em Romanos, no capítulo 12, um texto conhecidíssimo também dos irmãos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, ele vai falando, todo esse, do 1 ao 8 aqui do capítulo 12, é interessante a gente ler, mas a partir do versículo 3, 4, no versículo 4 ele diz: porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação,
Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. E ele vai identificar aqui. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e ele começa, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é isso aqui? Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, fé no sentido de declaração de fé, daquilo que se crê. A profecia, lá primeiro, tem que ser uma profecia bíblica. Segundo, ela não pode contrariar a fé em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer, nós vamos depois entrar nesse assunto mais para frente. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Exortar no sentido de animar, de incentivar. Né? O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então aqui, como aquele que possui os dons vindos de Deus, deve se portar. Acerca dos dons espirituais. Os dons, em tese, que são listados aqui, podem ser divididos em algumas categorias. A Bíblia fala de dons de curar. Então não é só um dom. Por isso que a lista dos dons é muito mais do que os 9 dons, que alguém disse. Dons de curar. Tem um pastor que ele chegou a catalogar, se eu não estou enganado, é o pastor Luiz Henrique, lá do Maranhão, da Imperatriz. Ele chegou a catalogar 27 dons. 27 dons. Né? Os dons de curar são, na verdade, vários dons que são usados por Deus. Nós não conseguimos dissecar cada um deles, mas são vários dons que são usados por Deus. Então o dom, ele fala aqui na primeira lista, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, curas no plural, operação de maravilha. Operação de maravilha é mais do que cura. Operação de maravilha está no campo do milagre. Né? A cura, por exemplo, alguém tem uma enfermidade na vista e ela é curada da vista. A operação de maravilhas, uma pessoa não tem olho. E aí, ou aquele que tem o dom de operação de maravilhas, impõe as mãos, ou ora, ou faz alguma coisa do tipo, o olho da pessoa aparece. Parece até uma loucura nos nossos dias, porque quase não é visto esse tipo de coisa. Realmente. Tem um monte de charlatanismo, muita invenção, muita mentira, de homens inescrupulosos, mas na realidade não se vê com muita frequência esse tipo de dom real. Mas no passado nós já tivemos, passado recente, nós já vimos alguma coisa acerca disso. Eu pessoalmente já presenciei, né? E tem muitos relatos de muitas obras dessa natureza. Só para a guisa aqui de testemunho, existiam irmãos, por exemplo, que chegavam a uma irmã especificamente, ela perdeu a sua dentição. E após uma oração, teve uma oração, após uma oração, esta irmã recuperou a sua dentição. Nasceu uma terceira dentição na irmã. Não é o dente de ouro não, hein? É um dente normal. Nasceu uma terceira dentição. Essa irmã, ela era viva ainda no tempo que eu era criança. Ela contava, dava para ver os dentes lá todos, lá, e não tinha implante nesse tempo. Não existia implante dentário como nós temos hoje, que era possível se fazer isso, e ela não tinha nem dinheiro, se fosse o caso também. Um outro caso, uma criança, uma vez, ela subiu ali numa cadeira na igreja para apanhar uma água num bebedouro que estava alto. Ela escorrega ali, caiu e mordeu a língua. E a língua apartou, cortou a língua na metade, apartou. Meu avô era o dirigente ali
da congregação. E ele contava para nós, né? Pegou então aquele pedaço de língua ali, imagina aquele chão sujo, sem esterilizar, sem nada, colocou dentro da boca da criança, fechou a boca da criança, orou, né? Orou ali, e quando a criança abriu a boca, estava a língua colada novamente, não tinha sangue, não tinha nada. Tá difícil de crer? Isso aconteceu. Esse que vos fala aqui, né? Uma vez, um botijão de gás explodiu. Estourou a válvula, na verdade. Não explodiu, estourou a válvula. E aquele gás foi no meu rosto, cegou na hora. Foi um desespero, uma comoção. Vamos para o hospital, vamos levar a criança. E meu avô também me levou lá para dentro do banheiro, né, da casa dele. E começou a orar e passar água e orar e falar assim: Tiago, pode abrir o olho que Jesus vai te curar. O olho já estava vermelho, ele estava inchado, querendo infeccionar. E a partir daquele momento que ele fez a oração, passou a água, fez a oração, eu abri os olhos, estava são. Não sentia mais dor, não sentia mais ardência, voltou ao normal, não precisou ir ao hospital. Isso aconteceu comigo, né? Então, esses dons, eles estão à disposição da igreja, né? O Senhor quer nos usar com os dons. Acerca desses dons, então, nós vemos estas importantes características. Agora, por que é importante os dons serem acompanhados ou serem estruturados na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, o ensinamento bíblico, sem os dons, vai gerar uma classe de estudiosos que não tem vigor, fervor, força espiritual para se manter. A verdade é essa. Então, são crentes que de repente têm muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento das verdades bíblicas, mas não tem a pujança, por exemplo, para evangelizar, para chegar onde as outras pessoas não chegam. Os irmãos veem que igrejas que não dão importância aos dons, dificilmente chega a lugares onde uma igreja pentecostal, às vezes sem nem tanto conhecimento, ela acaba chegando. Mas também, de outro lado, uma pessoa que cultiva os dons e não se importa em conhecer a palavra de Deus, vai se tornar um fanático. Vai se tornar um fanático. Se aquele que não quer os dons de Deus, ele se torna alguém seco, cru, né, como alguns dizem, gelados, aqueles por acaso que querem os dons e não procuram o conhecimento da Escritura, eles vão se tornar fanáticos, histéricos, com coisas que não são pentecostais, mas na verdade são invenções, às vezes percepções deles. Esses dias mesmo, nós estamos aqui no mês de abril, no mês de março passado, tinha um senhor aí que apareceu nas redes sociais, né, com uma profecia, que numa madrugada dessas aí, pessoas iam morrer, haveriam corpos pelas ruas, nós iríamos ao mercado, as pessoas iam estar lá jogadas lá, né? E aí, para se livrar disso, as pessoas tinham que ficar em casa e ungir as portas. E aí muita gente seguiu essa profecia, esse homem, e passou o dia e nós não vimos esses mortos pela calçada, pelo menos eu aqui não vi. Não sei se você aí viu, né? Ele próprio depois apareceu, falou assim: ah, tá vendo? Eu falei que, olha quantas visualizações eu tive. Então, quer dizer, geram algumas coisas que são fora da palavra de Deus. E esse tipo de coisa, na verdade, presta um desserviço ao movimento pentecostal. Porque quando os que são de fora vão nos avaliam a partir desses exemplos, a partir destas coisas, né? Quando alguém fala que você, para ensinar a Bíblia, tem que ter dedicação ao ensino,
É para que você não tente tirar da Bíblia aquilo que você acha que é a interpretação, mas que você, dedicado ao ensino, você chegue ao pleno conhecimento da verdade e ensine a verdade ao povo. Então, os dons espirituais devem possuir um ensinamento correto nos nossos dias. Nós não somos fanáticos, também não somos tradicionalistas, nós somos pentecostais. Como pentecostais, nós temos os dons de Deus como marca da nossa vivência como igreja, não é? Só para a gente encerrar esta participação, aqui caminhando para o final da participação, nós temos também os dons ministeriais. Isso aqui é mais uma introdução do trimestre, né, irmãos? Temos os dons ministeriais. Estes dons ministeriais, eles são concedidos por Deus também, e eles são para que a igreja se estabeleça e progrida, que haja o estabelecimento da igreja e o progresso desta igreja. Que o autor, ele traz como texto base, que é muito conhecido também, o texto de Efésios, no capítulo 4, e a partir do versículo 11, que é, na verdade, o texto mais conhecido acerca dos dons ministeriais. Diz aqui: e ele mesmo, ele quem? Jesus. É a sequência do texto áureo que nós lemos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Mestres é a palavra mais correta. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele aponta aqui 5 ministérios. E estes 5 ele fala, esses 5 ministérios são para, na verdade, o estabelecimento da igreja, para a edificação do corpo. Vamos iniciar, aqui tem a figura da mão, não é? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Na mão você consegue identificar isso daí. Quando a gente faz o seminário, a gente aprendeu isso daí. Nós podemos identificar primeiro o ministério de apóstolo, que não é o ministério dos apóstolos de Jesus. Veja, a palavra apóstolo significa enviado, é um enviado especial. Existem 3 categorias de apóstolos, e hoje nós só temos uma entre nós. Primeiro, apóstolo de Deus, o Pai. Apóstolo de Deus, o Pai, assim como testemunha de Jeová ou testemunha do Pai, só existe um, só existe uma. Quem é o apóstolo do Pai? Jesus Cristo. Ele foi enviado à terra, ele é o apóstolo do Pai. Depois nós temos uma segunda característica: apóstolos de Cristo. E apóstolos de Cristo nós temos 12. Uma característica: esses apóstolos de Cristo, esses apóstolos de Cristo são convocados e comissionados pelo próprio Jesus Cristo. Não é? Senão ele não é apóstolo de Cristo. Nós vemos um exemplo de alguém que tentou ali eleger, em Atos dos Apóstolos, tentou eleger um apóstolo que não era apóstolo de Cristo. Não foi o Senhor Jesus pessoalmente que o comissionou, mas eles tentaram eleger um homem aqui antes do Espírito Santo. E diz aqui: apresentaram José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, de todo mostra qual desses será o escolhido. E lançaram sorte. Escolheram Matias. Você não vê um livro escrito por Matias, você não vê uma obra descrita em Atos dos Apóstolos por Matias. Por quê? Porque apóstolo não se pode consagrar, nem ordenar. Apóstolo é chamado pelo próprio Deus.
A intenção deles foi substituir Judas. Mas Deus já havia preparado Saulo, que depois se chama Paulo, né? Uma outra nomenclatura. Já tinha preparado Saulo para ser este 12º apóstolo no lugar de Judas. E o próprio Senhor Jesus o chamou. E Paulo, sim, foi um grande expoente, né? E esse tipo de apóstolo, o apóstolo de Cristo, é um grupo fechado. E já encerrou a lista. Não existem mais apóstolos de Cristo. E agora, então que apóstolos são esses que Paulo fala em Efésios? Apóstolos do Espírito Santo. O que são apóstolos, então? Apóstolos são aqueles que vão e iniciam um trabalho pioneiro de evangelização. Onde não há igreja, onde não há evangelho, onde não há pregação. E aqui no Brasil, nós chamamos o apóstolo de missionário. De missionário. É aquele que desbrava um campo de trabalho. É um missionário. Portanto, este título de apóstolo, que é chefe de igreja, um apóstolo que ele está numa posição superior aos demais, este tipo de apóstolo não é reconhecido na palavra de Deus. Nós não temos base bíblica para dar esta autoridade superior a este apóstolo. Em segundo lugar, nós temos então o profeta. E aqui o profeta é muito mais do que aquele que tem a revelação do futuro, de um vidente do futuro, de alguém que vai prever o futuro. O profeta aqui, o profeta, segundo aqui o Novo Testamento, ele é aquele que, olha o dedo indicador, simbolizando o dom de profeta. É aquele que aponta o erro do povo e aponta para a palavra de Deus, aponta para o Senhor Jesus, aponta para a verdade. É aquele que aponta o engano e aponta para a verdade. Aponta o erro e aponta para a correção do erro, a solução daquele erro. Então o profeta, ele é aquele que expõe a palavra com admoestação, aquele que admoesta o povo, aquele que mostra os erros do povo e mostra a solução para este erro. Depois nós temos o evangelista, e não é à toa que este dedo está sobrepujando aos demais, que o evangelista ele chega aonde os outros não chegam. O evangelista não é propriamente aquele que simplesmente evangeliza, porque evangelizar todos nós temos que evangelizar. O evangelista é aquele que, por exemplo, comanda o trabalho de evangelização na igreja. É o que incentiva a evangelização na igreja. O evangelista é muito mais do que um cargo, muito mais do que um título. E, na verdade, é um dom muito importante. Não é também um trampolim para um cargo maior. O evangelista é um dom específico daqueles que têm o dom de organizar a evangelização na igreja local. De repente ele não vai para outro lugar e iniciar um trabalho novo. Mas na igreja local, ele organiza a evangelização, ele impele os irmãos à evangelização, ele é o primeiro a estar na evangelização. O dedo aqui, o dedo anelar, né? Este dedo anelar é representado pela figura do pastor, que é aquele que vai trazer a unidade à igreja. O pastor é aquele que vai unir tanto o mestre como o evangelista. O pastor, então, ele está unindo, é o anelar, vem de aliança, de anel, aquele que traz a unidade, que faz o pastoreio do povo. Por isso é o pastor. E por fim nós temos aqui o mestre. O mestre, que o nosso professor na faculdade falava que o mestre ele serve para tirar a sujeira do ouvido do povo. O mestre é o chato. Aquele que vai corrigir os ensinos errados, aquele que vai falar a interpretação da Bíblia na forma que ela deve ser falada, que vai corrigir os erros doutrinários, que vai embasar o estudo da palavra de Deus. Esse é o mestre, e também é dom de Deus.
A igreja precisa desses 5 ministérios. Para quê? Paulo diz aqui, por que tem que ter esses 5 ministérios? Por que Jesus fez isso? Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa é a intenção do Senhor Jesus em promover estes dons à sua igreja. Como é que uma igreja vai viver sem esses dons? Como é que uma igreja vai sobreviver sem esses dons? Da importância de nós procurarmos estes dons com veemência, com súplica, com zelo, como diz a palavra de Deus, para que abundemos nestes dons. Para encerrar, aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo, a partir no final do capítulo 12, ele termina dizendo, procurai com zelo os melhores, do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Procurai com zelo os melhores dons, e ele diz, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mas que caminho mais excelente é esse? O que é isso? Que conversa é essa? E aí ele vai falar do amor. Ele vai falar do amor. Trazendo a ideia do seguinte, sem o amor de Deus, e este amor não é qualquer amor, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor incondicional. Sem o amor de Deus, e esse amor só ocorre quando Deus, Ele ministra esse amor. Nós não conseguimos nem amar a Deus sem o amor de Deus. Para amar a Deus, eu necessito do amor de Deus, para que este amor seja sincero. Senão, eu vou amar a Deus por interesse, ou por alguma vanglória, por alguma troca de favores que eu almejo de Deus. Mas até para amar a Deus e amar ao próximo, amar o meu irmão, este amor não vem de mim, é também um dom de Deus. Então, para encerrar, ele fala que esses dons, eles devem ser utilizados, eles devem ser, são dons que devem ser cultivados e buscados, mas devem ser operados com amor de Deus. E este amor, ele traz duas coisas. A primeira delas é justamente o sentimento de corporação, o sentimento de corpo, que eu pertenço à igreja, que eu estou fixado na igreja, os meus pés plantados na igreja, eu sou parte do corpo. Eu não sou, como alguns acham, o suprassumo. Eu não tenho mais espiritualidade que os outros. Depois do sacerdócio universal, nós estudamos, por ocasião da Reforma Protestante, desta tese de Martinho Lutero, o sacerdócio universal do homem. Não existe mais divisão entre clero e laicado, entre sacerdotes e leigos. Não, todos somos sacerdotes, nação eleita, povo adquirido. No Novo Testamento, a palavra santo, por exemplo, ela só aparece no coletivo. Você não vê santo no singular. Sempre diz aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão em tal igreja. Né? Os santos e amados de Deus, sempre no plural. Porque nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo, nós somos. Nós somos a igreja do Senhor. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos. Nós. Por isso que a oração que Jesus ensinou é Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas. Então, primeiro é isso, é o sentido de unidade de corpo. Segundo, os dons devem gerar naquele que o possui humildade e não autossuficiência. Humildade. Humildade de reconhecer o outro como superior. Humildade de saber que nós estamos aqui para servir. Semana da Páscoa tem um ato de Jesus muito interessante,
que é a cerimônia do lava-pés, né, que a gente chama na tradição, uma certa tradição aí, a cerimônia lava-pés, que é Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele diz: olha, assim como eu lavo os pés de vocês, assim vocês devem também se considerar uns aos outros superiores a si próprio. Não é o mestre, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Eu fiz isso para dar-vos o exemplo. Então, quanto mais há os dons, a incidência dos dons, quanto mais há incidência desta influência dos dons na nossa vida, mais humildes esses dons devem nos tornar. Mais carentes da graça de Deus eles devem nos tornar, e mais dependentes do Senhor nós devemos nos sentir. Nunca autossuficiente. Nunca achando que o dom pertence a você por algum merecimento, pertence a mim por algum merecimento. Não, tudo, a Bíblia diz lá, vamos ler de novo aqui no texto, porque para ficar bem fixada esta ideia lá de Romanos no capítulo 12, isso tem que ficar fixo na nossa mente. Em Romanos capítulo 12, no início ele diz: porque pela graça que me é dada, Paulo dizendo, digo que cada um dentre vós não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Depois ele diz, no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Então o dom ofertado a nós por graça. O que é graça? Imerecimento, favor imerecido. Nenhum de nós merece dons da parte de Deus. Mas ele por graça concede a todos nós. Eu gostaria, inclusive, a palavra para a manifestação dos dons espirituais no Novo Testamento, ele é traduzido como a palavra carisma, carismata, tem outros radicais, né? Que é, na verdade, a designação de dons espirituais, são os dons carismáticos. Caris, graça de Deus, né? Tudo provém de Deus. Eu espero que essa contribuição tenha ajudado os irmãos. Isto não anula a escola bíblica dominical. Domingo pela manhã nós estamos na escola dominical, porque escola dominical, irmãos, é o povo de Deus, o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Isso é escola bíblica dominical, segundo ensinava o pastor Antônio Gilberto. E muito mais nesse domingo. Teremos o domingo de Páscoa para o cristão. Nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor em todos os dias, em todas as semanas, especialmente nas ceias. Mas a Páscoa também é mais uma oportunidade de nós rememorarmos, né, esta data tão importante. Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos do fermento velho, para que vos torneis uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi imolado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Neste sábado, Deus te abençoe na escola dominical, que nós possamos esse trimestre estudar esses temas tão preciosos, de maneira a depreendermos o maior conhecimento e pôr em prática esses dons. Não existe cristão, principalmente pentecostal, não praticante. Não existe. Todos nós devemos praticar a nossa fé. Nisso seremos conhecidos. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.